Você já teve aquela sensação de que sua mente está funcionando em câmera lenta? Aquela névoa que desce sem aviso, dificultando a concentração, a busca por palavras simples ou a lembrança de tarefas importantes? Você acorda, mesmo depois de uma noite de sono aparentemente decente, sentindo um cansaço mental que não vai embora. Não importa quanto café você tome. Isso não é apenas cansaço, não é apenas o estresse da vida moderna. Existe uma grande probabilidade de que a causa raiz dessa exaustão cognitiva, dessa névoa mental, esteja escondida à plena vista, no lugar mais familiar da sua casa, a sua cozinha. E mais especificamente, dentro daquela garrafa de óleo que você usa todos os dias, acreditando ser uma escolha saudável. A verdade chocante é que certos óleos vegetais, promovidos durante décadas como a alternativa saudável para o coração, podem estar, na verdade, sistematicamente inflamando seu corpo e, pior, fritando seus neurônios. Estamos falando de um inimigo silencioso que você talvez adicione à sua comida todos os dias: o óleo de soja, o de milho, o de canola, o de girassol e outros óleos de sementes. E nas próximas semanas, vamos detalhar ainda mais os culpados ocultos em sua dieta que sabotam sua energia, então garanta que você está nos acompanhando para não perder a sequência. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. Na metade do século XX, uma onda de pânico varreu o mundo ocidental focada em um único vilão dietético: a gordura saturada. Estudos, muitos deles hoje vistos como falhos e sedativos, apontaram o dedo para a manteiga, a banha de porco e o óleo de coco como os principais causadores de doenças cardíacas. Em seu lugar, a indústria alimentícia, com o apoio de algumas associações de saúde, apresentou um novo herói: os óleos de vegetais poliinsaturados, extraídos de sementes como soja, milho e canola. Eram baratos de produzir, tinham uma longa vida útil e, o mais importante, não continham o colesterol e a gordura saturada tão demonizados. Parecia a solução perfeita. As prateleiras dos supermercados foram inundadas com essas garrafas de óleos claros e dourados, e gerações de pessoas cresceram acreditando que estavam fazendo a escolha mais saudável para suas famílias. Mas havia um problema fundamental que foi convenientemente ignorado: um desequilíbrio bioquímico com consequências devastadoras para a saúde cerebral. O cerne do problema reside na composição em ácidos graxos desses óleos. Nosso corpo precisa de um equilíbrio delicado entre dois tipos de gorduras poliinsaturadas: os ácidos graxos ômega 3, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias, e os ácidos graxos ômega 6, que, embora essenciais em pequenas quantidades, são pró-inflamatórios quando consumidos em excesso. Nossos ancestrais consumiam esses ácidos em uma proporção próxima de 1:1. Hoje, com a dominância dos óleos de sementes na dieta moderna, essa proporção explodiu para 15:1, 20:1 ou até mais, a favor do ômega 6. Imagine um incêndio. O ômega 3 é a equipe de bombeiros, chegando para apagar as chamas da inflamação. O ômega 6 em excesso é como jogar galões de gasolina nesse mesmo incêndio. Você cria uma condição de inflamação crônica, de baixo grau, que se espalha por todo o seu corpo. E o órgão mais vulnerável a esse fogo bioquímico é o seu cérebro. Mas como exatamente esse processo acontece? Como um óleo na sua frigideira se traduz em confusão mental? O mecanismo é tão fascinante quanto assustador. Primeiro, essa sobrecarga de ômega 6 desencadeia a produção de uma cascata de moléculas inflamatórias chamadas citocinas. Essas citocinas viajam pela corrente sanguínea como um exército invasor. O seu cérebro é protegido por uma estrutura incrivelmente seletiva chamada barreira hematoencefálica, um verdadeiro guardião que decide o que entra e o que sai do seu sistema nervoso central. Entretanto, a inflamação crônica é como um ataque constante aos portões deste castelo. Com o tempo, essa barreira pode se tornar permeável ou vazada.
Pequenas aberturas se formam, permitindo que toxinas, proteínas indesejadas e mais moléculas inflamatórias, que deveriam ser mantidas do lado de fora, invadam o santuário do seu cérebro. Este fenômeno é conhecido como neuroinflamação e é um dos principais fatores por trás não apenas da névoa mental, mas também da ansiedade, da depressão e do declínio cognitivo associado à idade. O segundo ponto de ataque é o estresse oxidativo. Os ácidos graxos poliinsaturados presentes nesses óleos são quimicamente muito instáveis. Eles possuem múltiplas ligações duplas em sua estrutura, que são altamente suscetíveis à oxidação quando expostas a calor, luz e oxigênio. Pense em uma maçã cortada que escurece em contato com o ar. Isso é oxidação. Agora imagine esse processo acontecendo em escala massiva dentro das suas células. O processo de refino desses óleos, que envolve altas temperaturas, pressão e solventes químicos como o hexano, já inicia esse dano oxidativo antes mesmo de você abrir a garrafa. Quando você aquece esse óleo para cozinhar, a oxidação se acelera exponencialmente, criando uma tempestade de radicais livres. Radicais livres são moléculas instáveis que agem como ladrões de elétrons, danificando tudo o que tocam. As membranas das suas células, o seu DNA e, crucialmente, as mitocôndrias, que são as usinas de energia dentro de cada célula, inclusive dos neurônios. O seu cérebro, apesar de representar apenas 2% do seu peso corporal, consome aproximadamente 20% da sua energia e oxigênio. É um órgão metabolicamente hiperativo. Quando as mitocôndrias dos seus neurônios são danificadas pelo estresse oxidativo, a produção de energia despenca. O resultado direto é a fadiga mental, a lentidão de pensamento, a dificuldade de foco. O seu cérebro está literalmente sofrendo uma crise de energia no nível celular. E a fonte dessa crise pode ser o óleo que você usou para refogar a cebola no seu almoço. E a situação se agrava quando consideramos a própria estrutura do nosso cérebro. Ele é o órgão mais gordo do corpo, composto de cerca de 60% de gordura. Essa gordura não está lá por acaso. Ela forma as membranas de bilhões de neurônios e a bainha de mielina, uma capa protetora que envolve os axônios das células nervosas, permitindo que os impulsos elétricos viajem de forma rápida e eficiente. Nosso corpo não fabrica suas próprias gorduras essenciais. Ele precisa obtê-las da dieta. Isso significa que as gorduras que você come se tornam, literalmente, os tijolos e o cimento que constroem e reparam o seu cérebro. O que acontece quando você constrói uma casa usando materiais de baixa qualidade, instáveis e propensos a se desintegrar? A estrutura fica comprometida. Da mesma forma, quando você fornece ao seu cérebro um suprimento constante de gorduras ômega 6 oxidadas e instáveis, você está incorporando esses materiais defeituosos na própria arquitetura do seu sistema nervoso. As membranas celulares se tornam menos fluidas e mais rígidas, prejudicando a comunicação entre os neurônios. A integridade da bainha de mielina pode ser comprometida, tornando a sinalização nervosa mais lenta e menos eficaz. É como tentar ter uma conversa clara em uma linha telefônica cheia de estática. As mensagens simplesmente não passam. Isso se manifesta como dificuldade em acessar memórias, aprender coisas novas e pensar com clareza. Você está de fato construindo um cérebro mais lento e mais inflamado a cada refeição. É um processo insidioso que se acumula ao longo de anos, muitas vezes sem que nos demos conta, até que um dia a névoa mental se torna tão densa que não pode mais ser ignorada. E o mais trágico é que tudo isso acontece sob o disfarce de uma escolha saudável, um legado de uma ciência nutricional equivocada que agora estamos começando a corrigir. Vamos então colocar os culpados sob os holofotes para que você possa identificá-los e removê-los da sua vida. O primeiro, e talvez o mais onipresente, é o óleo de soja. Como o óleo vegetal mais consumido no mundo, ele se infiltrou em praticamente todos os aspectos da cadeia alimentar industrial. Ele está nos seus molhos de salada, na maionese, em margarinas, em biscoitos, bolos, salgadinhos e na grande maioria dos alimentos processados e ultraprocessados que você encontra nas prateleiras dos supermercados. Mesmo que você não compre uma garrafa de óleo de soja para cozinhar,
é quase certo que você está consumindo de forma oculta. Estudos recentes, como um publicado na revista Endocrinology, realizaram comparações diretas em modelos animais, alimentando grupos com dietas ricas em óleo de soja, óleo de coco e frutose. Os resultados foram alarmantes. A dieta rica em óleo de soja causou a desregulação de mais de 100 genes no hipotálamo, uma região do cérebro crucial para o controle do metabolismo, do peso corporal, do estresse e do humor. Alguns desses genes desregulados incluíam o da ocitocina, o hormônio do amor e da conexão social. Isso sugere que o consumo excessivo de óleo de soja pode ter efeitos profundos não apenas no seu metabolismo, mas também no seu bem-estar emocional e nas suas interações sociais. Isso é um problema complexo, e é por isso que dedicamos todo este canal a desvendá-lo passo a passo. Logo ao lado do óleo de soja, temos o óleo de milho. Extraído do germe do milho, este óleo é extremamente rico em ácido linoleico, o principal ácido graxo ômega 6. Essa concentração massiva inclina drasticamente o equilíbrio ômega 6 para ômega 3, alimentando diretamente a via inflamatória que discutimos. Mas o perigo do óleo de milho é agravado por outro fator. A grande maioria do milho cultivado hoje é geneticamente modificado para resistir a herbicidas como o glifosato. Embora o debate científico sobre os efeitos diretos do glifosato na saúde humana ainda esteja em andamento, alguns estudos preliminares levantam preocupações sobre seu potencial para atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neurotóxicos. Além disso, a estabilidade do óleo de milho sob calor é baixíssima. Ao aquecê-lo a altas temperaturas, como numa fritura, ele gera compostos tóxicos, incluindo aldeídos, que estão ligados a um risco aumentado de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. O seu frango frito em óleo de milho pode parecer inofensivo, mas ele pode estar liberando uma nuvem de compostos que atacam diretamente a saúde e a longevidade dos seus neurônios. Depois vem o óleo de canola. Canola é, na verdade, um nome comercial, que significa Canadian Oil Lobe Acid. Ele é derivado da couza, uma planta que originalmente produzia um óleo tóxico para o consumo humano devido ao alto teor de ácido erússico. Através de hibridização e modificação genética, foi criada a planta de canola moderna, com baixo teor desse ácido. Seus defensores o promovem como uma gordura saudável para o coração por ser baixo em gordura saturada. No entanto, o processo de produção do óleo de canola é altamente industrializado, envolvendo extração com solventes químicos como hexano e desodorização a altas temperaturas, o que pode transformar uma porção de suas gorduras poliinsaturadas em gorduras trans artificiais, um tipo de gordura que é unanimemente reconhecido como prejudicial à saúde cardiovascular e neurológica. Um estudo de 2017, publicado na revista Scientific Reports, revelou resultados perturbadores. Em camundongos geneticamente predispostos ao Alzheimer, a dieta com óleo de canola levou a um ganho de peso significativo, prejuízos na memória de trabalho e um aumento nas placas beta-amilóides, que são um dos marcos patológicos da doença de Alzheimer. Os pesquisadores concluíram que a exposição crônica ao óleo de canola pode ser um fator de risco prejudicial para o cérebro. E a lista continua, com óleo de girassol, o de cártamo, o de semente de algodão e o de amendoim. O óleo de girassol, por exemplo, muitas vezes é vendido com o rótulo de alto-oleico, numa tentativa de se apresentar como mais estável e semelhante ao azeite de oliva extra virgem. Embora essa versão tenha um perfil de ácidos graxos melhor do que o girassol tradicional, ele ainda passa por um processo de refino agressivo e não oferece os mesmos benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios do azeite de oliva extra virgem. O óleo de semente de algodão é outro vilão histórico. O algodão não é classificado como uma cultura alimentar, o que significa que pode ser pulverizado com pesticidas que seriam ilegais para culturas como o trigo ou o milho. Esses resíduos químicos podem se concentrar no óleo final. É uma cascata de problemas. A matéria-prima pode conter toxinas, o processamento cria novas toxinas pela oxidação e pelo calor, e o produto final desequilibra a bioquímica fundamental do seu corpo, criando um estado de inflamação e estresse oxidativo constantes. Quando o cérebro está sob este cerco inflamatório contínuo, a sua função cognitiva superior é a primeira a sofrer. Pense no córtex pré-frontal, a parte do cérebro logo atrás da sua frente. Este é o centro da sua função executiva.
Você é o diretor executivo interno. É ele que governa a sua capacidade de planejar, de tomar decisões, de regular suas emoções, de manter a atenção e de resolver problemas complexos. A neuroinflamação afeta desproporcionalmente essa região, pois ela é densamente povoada por células imunes cerebrais chamadas micróglia. Em um cérebro saudável, a micróglia atua como zeladora, limpando detritos e células danificadas. Mas sob um estado de inflamação crônica, induzido pela dieta, a micróglia pode se tornar hiperativa. Em vez de zeladoras, ela se transforma em soldados agressores, liberando mais citocinas inflamatórias e até mesmo danificando neurônios saudáveis. O resultado direto dessa disfunção da micróglia é a névoa mental em sua forma mais pura, a incapacidade de pensar com clareza, a impulsividade, a desorganização e a dificuldade de iniciar e concluir tarefas. Você não está sendo preguiçoso ou desmotivado. Seu diretor executivo interno está literalmente sob ataque, tentando trabalhar em meio a um incêndio. Compreender isso é o primeiro passo crucial. Antes de irmos para a solução prática, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a esse tipo de clareza. Se isso ressoa com você, junte-se à nossa missão. Além do impacto na cognição, essa inflamação crônica abre as portas para distúrbios de humor. A produção e a regulação de neurotransmissores, como a serotonina associada ao bem-estar e à felicidade, e a dopamina, ligada à motivação e ao prazer, são profundamente afetadas pelo estado inflamatório do cérebro. A inflamação pode esgotar os precursores necessários para produzir esses neurotransmissores, como o triptofano, desviando-o para uma via que produz uma substância neurotóxica chamada ácido quinolínico. Assim, ao mesmo tempo que a inflamação reduz a sua capacidade de produzir serotonina, ela aumenta a produção de uma substância que pode danificar seus neurônios. Não é de admirar que a pesquisa moderna esteja cada vez mais conectando dietas pró-inflamatórias a taxas mais altas de depressão e ansiedade. A sua alimentação e os olhos que você escolhe moldam diretamente o seu cenário neuroquímico, influenciando como você se sente, pensa e percebe o mundo a cada momento. Mudar os olhos que você usa é uma das intervenções mais poderosas e diretas que você pode fazer para resgatar sua clareza mental, seu equilíbrio emocional e proteger seu cérebro contra o declínio futuro. Ignorar esse fato é permitir que este ladrão silencioso continue a roubar sua vitalidade de dentro para fora, escondido no coração da sua própria cozinha. Então, a questão mais importante é, o que fazemos a respeito? Se essas garrafas de óleos de sementes são as vilãs da nossa saúde cognitiva, quais são os heróis? Como podemos virar o jogo, extinguir esse fogo inflamatório e começar a reconstruir um cérebro mais resiliente e funcional? A boa notícia é que a solução é mais simples e acessível do que você imagina. Não se trata de ir buscar suplementos exóticos ou caros, mas sim de retornar aos fundamentos. As gorduras que a humanidade tem utilizado por milênios, muito antes da era industrial dos óleos de sementes. A primeira e mais celebrada dessas gorduras é o azeite de oliva extra virgem. Um verdadeiro pilar da dieta mediterrânea, consistentemente associada à longevidade e à saúde cerebral. O azeite extra virgem é essencialmente um suco de azeitonas. Diferente dos óleos de sementes, sua extração é mecânica, por prensagem a fio, sem o uso de solventes químicos ou altas temperaturas. Isso preserva sua integridade química e, mais importante, seu rico conteúdo de compostos bioativos. O poder do azeite extra virgem não está apenas no fato de ser uma gordura monoinsaturada, que é quimicamente muito mais estável que as poliinsaturadas. Seu verdadeiro superpoder reside em seus polifenóis. Substâncias como o oleocantal, a oleopreína e o hidroxitirosol são alguns dos antioxidantes e anti-inflamatórios mais potentes encontrados na natureza. O oleocantal, por exemplo, demonstrou ter um mecanismo de ação anti-inflamatório semelhante ao do ibuprofeno. Isso significa que, ao cozinhar ou temperar sua salada com azeite extra virgem, você está ativamente adicionando um agente anti-inflamatório à sua refeição, em vez de um pró-inflamatório.
Além disso, esses compostos ajudam a proteger as partículas de colesterol LDL da oxidação, um passo crucial na formação de placas nas artérias. E estudos sugerem que eles podem ajudar na limpeza das placas beta-amiloides no cérebro. Ao comprar, procure por extra virgem, em garrafas de vidro escuro para proteger da luz, e verifique a data da colheita, escolhendo sempre o mais recente possível. O azeite de oliva não é apenas um óleo de cozinha, é um medicamento funcional. Outro campeão das gorduras saudáveis é o óleo de coco. Demonizado por décadas por ser rico em gordura saturada, a ciência moderna está reabilitando sua reputação, especialmente no que diz respeito à saúde cerebral. O segredo do óleo de coco está em sua estrutura única de ácidos graxos, especialmente os triglicerídeos de cadeia média, ou TCMs. Diferente das gorduras de cadeia longa encontradas na maioria dos outros óleos, os TCMs são metabolizados de forma diferente pelo corpo. Eles não precisam passar pelo complexo processo de digestão linfática. Em vez disso, são transportados diretamente ao fígado, onde são rapidamente convertidos em corpos cetônicos. E aqui está a parte crucial para o seu cérebro. Os neurônios podem usar essas cetonas como uma fonte de energia alternativa e super eficiente, especialmente quando sua capacidade de usar glicose está comprometida, como pode acontecer na resistência à insulina ou nas fases iniciais de doenças neurodegenerativas. Para um cérebro que está fritando devido à crise de energia causada pelos óleos de sementes, fornecer cetonas através do óleo de coco é como dar um gerador de emergência de alta potência para suas células cerebrais. E enquanto esta dica pode resolver 80% do problema, os 20% restantes, que são os mais difíceis, são detalhados no nosso protocolo completo de recuperação cerebral, que você pode encontrar na página principal do nosso canal. Assine, estude o material e domine sua energia. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de assistir a outros vídeos do nosso canal para continuar essa jornada de conhecimento e transformação.